na presença do autor e do consumador da nossa fé, Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus, o Messias, o meu e o teu Salvador. E estamos justamente aqui para aprender da tua palavra, para conhecer da tua palavra, para guardar a tua palavra, para praticar a tua palavra. Pois todos aqueles que ouvem e praticam as minhas palavras, compará-lo-ei a um servo prudente. Que nós possamos aprender a praticar a palavra, para sermos bem vistos aos olhos do Todo-Poderoso Deus. Amém. Para sermos aprovados como obreiros, do que não tenhamos de que se envergonhar e repreensíveis aos olhos do Senhor. Aleluia. Que nós possamos verdadeiramente estarmos revestidos com essa unção de graça. Os dias são maus, as batalhas são intensas. Satanás está investindo todo o teu poder contra a humanidade para se vingar de Deus. Nós vemos muitos perecendo, muitos errando, muitos falhando, porque não decidem conhecer essa palavra. É verdade. Erramos porque não conhecemos o poder dessa palavra. Pecamos e falhamos por não darmos créditos ao poder dessa palavra. E Deus poderosamente tem nos dado a oportunidade de conhecermos. Amém? Amém. Livro de João, Novo Testamento. Livro do apóstolo João. João, capítulo 12. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Estamos na presença de um Deus vivo. A todos que nos acompanham pelo YouTube, a todos que nos acompanham pelo Facebook, em nome de Jesus, acompanhe a leitura. Pegue um exemplar bíblico agora. Se esforce. Abra mão do seu tempo para Cristo. Priorize Jesus como o alvo principal, a meta principal, como o melhor do teu coração. Em nome de Jesus, Ele vai falar contigo através dessa palavra. Amém? Amém. Livro de Apocalipse, capítulo 20, capítulo 12, versículo 20 em diante, perdão, capítulo 12, versículo 20 em diante. João, desculpa, Jesus, eu li Apocalipse, ficou na cabeça. Me perdoa. Livro do apóstolo João, capítulo 12, versículo 20 em diante. Amém? Amém. Louvado seja Deus. O tema: alguns gregos desejam ver a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus, versículo 20. Irmãos, eu vou ler um pouco alternado, porque são 30 versículos e o nosso tempo está escasso hoje. Amém? Acompanhe conosco em nome de Jesus. Versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e então André e Felipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Versículo 24 diz assim: na verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra não morrer, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Versículo 34. Da mesma leitura do capítulo 12. E respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, ainda enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirou-se e escondeu-se. Versículo 37. E ainda que tivessem feito tantos sinais diante deles, não criam nele.
para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 42. Versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim vê a quem me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue a palavra que tenho pregado. Essa é o que há de julgar no último dia. Porque não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me dá um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Amém? Louvado seja Deus. Grandioso e glorificado seja o nome do Senhor. Sabemos que Deus tem um propósito na face da terra. E o propósito na face da terra é salvar a humanidade. A Bíblia nos ensina que no jardim do Éden, Deus fez o homem e a mulher, Adão e Eva. E o projeto de Deus era que o homem fosse adoradores do Senhor, fossem amigos íntimos, servos, filhos e eternos. O projeto de Deus é que o homem não conhecesse a desobediência, não conhecesse o erro, o pecado, para que não tivesse conhecimento do bem e do mal, para que não tivesse o acesso ao pecado que isolaria o homem de Deus e que daria legalidade a Satanás trabalhar como trabalhou por tantos milênios sobre a vida do homem. Mas a Bíblia fala que lá no jardim do Éden ele fez uma promessa, que no ventre de uma mulher nasceria um que pisaria na cabeça de Satanás. E o dia que Cristo veio ao mundo para cumprir o propósito genuíno de Deus, através do seu ministério em carne, foi quando a cabeça de Satanás foi posta à prova. Porque o propósito de Jesus era obedecer os mandamentos, as palavras, as ordens, o querer do Pai, para que cumprisse o propósito anunciado lá no jardim do Éden. Foi para isso que Jesus veio, para obedecer e cumprir um propósito feito no jardim do Éden por amor à humanidade, por amor ao homem, por amor à mulher. Porque as pessoas entendem que o homem pecou, e porque o homem pecou, todos foram destituídos da glória de Deus. Ninguém mais tinha direito, e Jesus veio justamente para isso, para perdão dos pecados da humanidade, para unificar novamente o homem a Deus, para unir novamente o homem a Deus. Nós não lemos o texto inteiriço, do versículo 20 ao versículo 50, 30 versículos, demos uma salpicada em alguns temas, mas eu quero essa noite, em nome de Jesus, explanar de uma forma revelatória, dada pelo Espírito de Deus, a necessidade que o homem tem de Cristo Jesus em sua vida. Estava na sua última semana antes da festa da Páscoa. O ministério de Jesus estava chegando ao fim, estava chegando o momento das dores, estava chegando o momento de toda a dificuldade de carregar sobre si o peso que está escrito lá em Isaías 53, de ter carregado as dores, as enfermidades, os pecados da humanidade sobre si, e foi levantado no madeiro, se fazendo maldito, para que o homem pudesse ter a esperança de salvação, a esperança de relacionamento com Deus, a esperança da vida eterna. Ele estava
Ele estava no fim do seu ministério e cumprindo todas as ordens, o querer e os mandamentos de Deus. Entenda uma coisa, ele tinha acabado de ressuscitar a Lázaro. Aquele povo estava pasmo olhando para Lázaro ressuscitado, porque todos viram que por 4 dias estava Lázaro enterrado. 4 dias mortos. A fama de Jesus, o nome de Jesus, a glória de Deus sobre a vida de Jesus estava tão grande, tão intensa, que ele estava afamado. Aonde ele andava, grandiosa a multidão o seguia. Aleluia, meu Deus. A inveja dos fariseus, Meu Deus. dos sacerdotes, dos escribas, a inveja daqueles que eram grandes representantes da lei na época, estava de uma forma tão grande que planejavam eles matar a Cristo Jesus, mas mal eles sabiam que esse era um projeto, a morte de um santo para a salvação de toda a humanidade. Eita, papai. E depois da morte de Lázaro, a Bíblia nos ensina que Jesus o ressuscitou. Está no capítulo 11 do mesmo livro de João. Aleluia. Ele foi recebido na casa deles por um tempo depois. Fizeram um jantar comemorativo. Maria ungiu Jesus com aquele unguento preciosíssimo. Olha só, Deus, ele estava sendo exaltado e glorificado, porque ele sabia que ali era o início já da preparação do teu corpo para o dia do funeral. Olha o que lhe estava sendo revelado. Já havia dito e prescrito tudo o que haveria de acontecer. Ele já tinha sido instruído pelo Espírito de Deus. Aleluia. E em uma das suas entradas em Jerusalém, olha só, a última entrada da festa pascual, da comemoração que todo ano tinha, ele entra montado num jumentinho para que se cumprisse o que já estava sendo escrito pelos profetas do Velho Testamento. Os profetas do passado lançaram folhas de palmeiras e glorificaram. E a multidão que começou a glorificar Jesus era um número muito maior, porque não só reconheciam a Jesus, mas também o feito que há poucos dias tinha acontecido sobre a história de Lázaro. Deus fiel. Os fariseus olhavam para si e falavam assim: agora que esse povo não olha para a gente mesmo. A festa da Páscoa, esse homem entrando, todo mundo expondo folhas de palmeiras e glorificando: bendito seja o que vem em nome do Senhor. O mesmo povo que estava extremamente alegre, recebendo as palavras do Senhor Jesus, recebendo os sinais, os prodígios, os milagres, que estavam totalmente eufóricos, causou inveja de uma forma tão grande nos fariseus. Meu Deus. Jesus sabia o fim do seu ministério. Os que estavam ao redor ficaram tão pasmos que, mesmo não sendo do povo escolhido de Judá, de Jerusalém, o povo de Israel, gregos e outros gentios chegaram em Felipe e André e falaram: nós queremos ver Jesus, queremos conhecer Jesus, nos permita. E Jesus lança mais uma das suas parábolas dizendo: olha só, se um grão de trigo cair no chão, cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. Meu Deus. Mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. Olha só o entendimento e a parábola dessa história. Aleluia. Estava dizendo que não era uma coisa exclusiva, que todo aquele que o seguisse e o servisse, o amasse, o obedecesse, tinha a possibilidade sim de morrer para este mundo e dar muitos frutos. Aleluia, meu Deus. Obrigado. Ele completa a história, a parábola, dizendo: olha só, aquele que amar a sua vida aqui vai perdê-la. A história que ele falava não era só para os gentios, era principalmente para o povo escolhido, era principalmente para os fariseus, era principalmente para aquele povo que via o milagre acontecer e que no íntimo do coração ainda não criam. Meu Deus. Ele falava: olha só, aqueles que amarem esse mundo, aqueles que lutarem para ter uma vida de conquistas e vitórias nesse mundo, aqueles que lutarem por sua vida, por sua honra, por sua glória nesse mundo, vão perdê-la. Meu Deus.
a sua vida vai ser perdida. Olha aí. A sua vida não vai ter créditos, não vai ter eternidade boa, não vai ter morada ao lado do Pai. Meu Deus. Jesus já insinuava isso para o povo escolhido. Para os gentios ele falava: vocês têm que perceber que isso não é só para eles, é para todos. Morram para esse mundo, lutem contra a sua vida nesse mundo. Olha só, é tão profundo que ele diz assim, ó: aquele que versículo 25, parte B, aquele que aborrecer a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Responda para mim: você tem agradecido, tem agradado a sua carne? Meu Deus. Porque a nossa carne luta contra o Espírito, e nós sabemos que quando nós agradamos a nossa carne, os nossos prazeres, os nossos desejos, na realidade a gente tem um outro foco de visão espiritual. Mas quando aborrecemos, eu preciso jejuar para matar minha carne. A minha carne quer que eu caia nos vícios, a minha carne quer que eu caia na mentira, que eu pratique a imoralidade, a minha carne luta contra o que é santo. Eu preciso de aborrecê-la, ela não tem crédito. Aqui quem manda em minha vida é o Espírito de Deus através da palavra do Senhor. Glória a Deus. Foi enviado muitas mensagens em torno dessa parábola, em torno dessa pequena história que Jesus vinha auxiliando. E de repente Jesus fala assim: olha só, hoje eu me sinto perturbado. Versículo 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu, Senhor? Passa de mim essas dores, esse cálice, passa de mim essa hora difícil. E ao mesmo tempo ele fala: não, mas espera aí, o meu ministério ele tem que ser concluído, é por isso mesmo. Eu vim para essa hora, eu vim para ser dilacerado, para minha carne vir sentir, para o sangue esvair. Eu vim para ser coroado, ser chicoteado, ser perfurado, os meus pés, as minhas mãos. Eu vim para pagar o preço, para ser levado na cruz do Calvário como maldito. Eu sei que, falando a grosso modo, parece simples. Falando a grosso modo, parece simples. Meu Deus. Mas a história de Jesus, do começo ao fim, não foi um mar de flores. E se a Bíblia nos ensina a imitarmos a Cristo Jesus, a vida do crente, ela não pode ter vanglória nessa terra. Pelo contrário, tem que imitar as condutas. Quer entender como foi a vida de Jesus? Quer entender um pouquinho como foi a rotina, o dia a dia de Jesus? Vamos ler lá, Isaías, livro de Isaías. Louvado seja Deus, glorificado e bendito seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Isaías, capítulo 53, olha só. Isaías, capítulo 53, versículo 2 em diante, diz assim: porque foi subindo como erva, como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Essa era a aparência de Jesus. Não era um homem atraente, bonito fisicamente. Esses filmes de Hollywood, bota Jesus lá com os olhos verdes, o cabelinho liso jogado. Não é a verdade que Isaías, o profeta, menciona. Aleluia. Olha só. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentado nos trabalhos. Ele sabia o que era suar a camisa, ele sabia o que era ser ignorado, ele sabia o que era solidão, ele sabia o que era ser desprezado. Às vezes nós pensamos que ser cristão é ser paparicado. Muitos de terno e gravata, com a Bíblia na mão, olham para o pecador de cima para baixo, achando que são alguma coisa, mas estão longe de conhecer o verdadeiro Evangelho, de imitar as vidas, as virtudes, as ações, o espelho declarado de Cristo para nossas vidas. O exemplo dado. Olha só. E como um de que o homem escondia o rosto, era desprezado e não faziam caso algum dele. Versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós reputamos aflitos e feridos e nós o reputamos aflitos e feridos por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eita Deus, aleluia. Você já parou para pensar que todas as vezes que você está intercedendo por uma alma ferida, todas as vezes que você está praticando o amor, todas as vezes que você vive a caridade, todas as vezes que você intercede por uma transformação, todas as vezes que você intercede por uma libertação, todas as vezes que você atribui as suas intercessões a Deus por tal pessoas necessitadas, nós vivemos esse tipo de postura, a mesma postura que Jesus sofreu. Sofremos todo tipo de retaliação espiritual. Aquele que está sofrendo esse tipo de retaliação, entenda, as suas ações, as suas atitudes, os seus feitos estão sendo glorificados e aceitos por Cristo e por Deus nos céus. Ele nos chamou para o quê? Para que nós possamos desprezar, para que nós possamos maltratar, para que nós possamos lutar contra os desejos da nossa carne. Aleluia. Não dá para ser pregado um evangelho coach, um evangelho só de vitória, só de conquista, só de bênçãos. O verdadeiro evangelho nos mostra o que representava o amor de Cristo Jesus naquela hora. Aleluia. E ele começa a expressar, olha só, Pai, glorifica teu filho. Lá em João 12, nós estamos lendo no versículo 28, diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Aleluia. Glória E Jesus fala: olha só, essa voz não foi por amor a mim, não. Essa voz foi por amor a vocês. Porque lá no jardim do Éden ele fez o homem com glorificação. O homem perdeu a glorificação, mas agora chegou o momento do inimigo da vossa alma ser expulso do controle da situação humana. E mais uma vez eu vou glorificar o homem novamente. Ei, Jesus maravilhoso. Alguns olhavam e falavam: mas que voz é essa? A voz veio do céu e Jesus clamou e o Pai respondeu e toda aquela multidão ouviu. E a incredulidade bateu de algum: não, isso foi um trovão. O pensamento do incrédulo, o pensamento daqueles que verdadeiramente estão vendo e não acreditam, no coração calcificado. Não, isso foi um trovão. Outros diziam: não, foi um anjo que falou com ele. Tem sempre dois caminhos. Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Acreditar ou duvidar? Estar verdadeiramente como luz, verdadeiramente na presença, verdadeiramente pagando o preço, ou em cima do muro com medo de se jogar, de depender do Espírito de Deus? Está dizendo que esse amor foi atribuído a eles, a nós. Oh, louvado seja Deus. A multidão ficava pasma com as ações e com as respostas. E ele começa a dizer, olha só, que está chegando o versículo 29. Ora, a multidão que estava ali, que tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão, e outros diziam: não, foi um anjo que falou. E Jesus respondeu. Respondeu e disse: não veio esta voz de amor por mim, mas por vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aleluia, meu Deus. Quando Jesus prediz a sua morte, aqueles que conheciam a lei, aqueles que conheciam a Torá, aqueles que conheciam as normas, matou a charada: quando eu for levantado, ele vai ser morto, crucificado. Meu Deus.
Matou a charada, entenderam? E aí sempre tem aquele atrevido, o incrédulo, que quer bater de frente, porque procura suas falhas. É verdade. E fala, mas peraí, Senhor, nós conhecemos a lei. E nós ouvimos na lei que o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, viria e permaneceria para sempre. Versículo 34. Permaneceria para sempre. Como o Senhor fala que convém que o Filho do Homem seja levantado? Responda aí. Quem é esse Filho do Homem? Meu Deus. Quem é esse Deus? Quem é o Messias? Quem é o Salvador? Quem é você? A multidão via Deus falando com Jesus na terra dos céus. A multidão via mortos sendo levantados. A multidão via cegos enxergando, coxas levantando e andando, leprosos sendo purificados, surdos vendo, demônios sendo repelidos e expulsos. As palavras, os confrontos, tudo que Deus estava agindo, todos os sermões, todo o ensinamento, toda a virtude, toda a glória do Senhor, todo o amor investido. E eles perguntam, quem é você? Quem é o Filho do Homem? Quem é o Salvador? E Jesus, sabiamente, poderosamente, mais uma vez responde de uma forma que não só os cultos, os formados entendessem das palavras, mas que toda a multidão entendesse. Aleluia. E ele começa a falar sobre luz. Olha só, versículo 35. A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Enquanto tem de luz, andai enquanto tem de luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. Olha só, enquanto Jesus estava presente, ele estava manifestando, estava se expondo, mas a ausência de Jesus seria o início do ministério dos apóstolos e duras coisas surgiriam. Ele estava falando, olha, ainda por um pouquinho de tempo eu estou aqui. Se nós formos lançar para a nossa vida espiritual hoje, dia 9 de maio de 2024, quinta-feira, às 10 para as 9 da noite. Aleluia. Nós podemos afirmar com toda a categoria, ainda a porta da graça, ainda a presença de Jesus, ainda o amor do Pai, ainda a compaixão do Senhor está esperando você para formar uma aliança, para formar um concerto, para que teu nome seja escrito no livro da vida, para que você renuncie a si mesmo e comece a seguir ao Senhor, para que você o declare perante os homens e perante Deus que Cristo é o teu Senhor e Salvador. Ainda a luz está sobre a face da terra, porém dias de trevas virão. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Muitos que ouvem essa palavra e vão ver o arrebatamento, vão correr porque tem entendimento. Quantos desigrejados estão parados? Quantos estão vivendo no pecado? Quantos estão afastados? Quantos mudaram de religião e se desviaram? Mas o conhecimento está latejante na alma, porque quando ocorrer o arrebatamento, não dá para andar em trevas. Você não sabe para onde vai em trevas. Jesus está tentando mostrar que o caminho é Ele, a verdade é Ele. Ninguém vai ao Pai se for por Ele. Ele é o destino da vida do homem. Aleluia. Versículo 37 diz assim, ó. E por mais que ainda ele tivesse feito tantos sinais, eles não criam. Meu Deus. A gente acredita que existem homens duros de coração. Existem homens que vão querer lançar dúvida. Existem pessoas que podem ver o milagre na tua frente. Quantas vezes nós oramos e Deus operou para a glória, para a honra, para a glorificação do nome santo de Jesus. Aleluia. Oramos aqui por pessoas com câncer e Cristo curou. Oramos aqui por pessoas enfermas e Deus curou. Por pessoas desempregadas e Deus abriu a porta. Aleluia. Por pessoas que estavam presas e Jesus tirou da cadeia. Quantas vezes nós estamos aqui abençoando, intercedendo, honrando, mas sabe qual é o destino de muitos? Ganhei a vitória, vou fazer o que eu quero da vida.
ou atribuem até a cura a outros deuses, Meu Deus. que não fizeram nada, mas ganharam nome. Está dizendo que eles viram tanta coisa. Sabe que quem mais vê milagres na face da terra é a igreja. É verdade. É por isso que o dia do julgamento, o dia do acerto de contas, o dia do juízo final, terá muito mais rigor para a igreja do que para o mundo. Eita Deus. Nos ajuda, Senhor. Louvado seja Deus. Amém, meu Pai. O profeta Isaías dizia assim, olha, em uma das suas revelações dadas por Deus, porque ele viu a glória do Senhor. Quem foi que deu crédito à nossa palavra? Quem foi que deu crédito às nossas pregações? A quem se manifestou o braço poderoso de Deus para erguer, para mudar, para transformar, para salvar? Quem está dando crédito às nossas pregações? Ei. Porque ouvindo, todos estão ouvindo. Olha aí. Pastor, você está maluco? A tua igreja está vazia. Nós estamos pregando aqui, mas pessoas, 39% das pregações que são pregadas aqui estão sendo ouvidas e vistas em vários países do mundo. Glória a Deus. 61% das pessoas, 69% das pregações estão aqui em nosso país. Glória a Deus. Nós temos quase 13 mil visualizações, quase 13 mil pessoas que estão vendo as pregações. Aleluia. Temos pouco número de inscritos, mas vou falar uma coisa para você: o que tem de comentário, o que tem de pessoas relatando essa palavra bateu no meu coração. Comentários em japonês que eu não sei nem responder. Comentários do Reino Unido, de Portugal, da França, do Chile. E nós não sabemos nem como responder em outras línguas. Prova que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Não importa o que você pense de mim, o que você pensa da minha igreja. É Jesus. Fiel. Ele fala assim, olha só, que o inimigo cegou os olhos e endureceu o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam com o coração, para que não se convertam e o Senhor não os cure. Meu Deus. Olha aí. O pecado dá acesso, dá legalidade, dá espaço para Satanás trabalhar na vida daquele que está sem Cristo. É verdade. E por isso ele manipula e cega, e calcifica os corações, endurece os corações, É verdade. para que mesmo ouvindo a palavra não surja fé. Meu Deus. Porque é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que gera fé no coração do homem, na vida do homem. E é pela fé que o homem crê em Cristo Jesus e é salvo. Obrigado, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz mais, estamos encerrando, para encerrar, ele diz mais, que até muitos dos sacerdotes, dos principais dos fariseus, muitos dos escribas, muitos dos homens honrados da lei na época, criam, acreditaram, ouviram as pregações, viram os sinais, viram os milagres. Era uma coisa irrefutável. Eles acreditavam na lei, eles conheciam a lei, e tudo que Jesus fazia batia com as profecias do passado. Eles eram cultos na palavra. Eles sabiam que Jesus não era uma pessoa qualquer, e quando todos falavam que ele era o Cristo, o Messias, todo mundo começou a ligar uma coisa na outra, e aqui o versículo 42 diz que os principais, muitos dos principais, creram nele, Aleluia. mas decidiram não confessar a sua fé, Eita decidiram ficar com os fariseus, Deus. Meu Deus. porque não queriam ser expulsos das igrejas. Olha aí. Sabe o que nós vemos hoje? Igrejas crescendo de formas absurdas, paredes pretas, jogo de luz, igrejas com todo tipo de ritmos e canções, ritmo sertanejo, ritmos de funk. Quantos ritmos, quantos hits, quantas danças, cultos só para jovens, sabe, culto de bênção, sabe quanta coisa a gente vê dentro das igrejas. E aí as pessoas que estão recebendo destaque nessas grandes igrejas, as pessoas que estão recebendo honra nessas grandes igrejas, até
creem em Cristo Jesus, mas não querem abandonar a rotina de pecado, porque preferem ser honrados pelos homens do que por Deus. Olha só o que diz o versículo 43: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E eu fico pensando, qual é a sua realidade dentro da igreja? Está disposto verdadeiramente a seguir a Cristo como Ele nos ensinou? Porque aquele que recebe agora do homem não tem galardão. Seu galardão já ficou aqui. Ele não tem mais parte alguma com o Senhor. Jesus está dizendo assim, ó. Olha só aqui. Olha só que poderosa. Versículo 44, Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Aleluia, glória a Deus. E se você é um pregador do Evangelho, se você é um representante desse Evangelho, se você é um homem e uma mulher que honra e prega e vive essa palavra, você agora está no papel de Jesus, dizendo: essa palavra não é minha, essa palavra é de Jesus. Quem crê no que eu estou falando, no que o pastor Assis está falando hoje, creia que essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. É Ele que me enviou aqui, que me tirou do charco de lodo, dos pecados, da iniquidade, da condenação da morte, me pegou, me limpou, me lavou, me regenerou, me transformou, me libertou, me ungiu, me capacitou, me deu do Espírito Santo, só para pregar hoje. Aleluia! Essa verdade que é tão importante para mim e para a tua vida. É verdade, meu Deus. Obrigado. Versículo 46 diz assim, ó: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Aleluia. Jesus Cristo, Ele não só representa, mas Ele é a luz. Aleluia. A palavra do Senhor não só representa, mas é a luz. Glória a Deus. Você hoje não só representa, mas você é luz. Aleluia. O seu testemunho tem que ser como o sal na terra. Obrigado, meu Pai querido. As tuas ações têm que ser como luz. A Bíblia nos ensina que Deus é luz e nele não há vestígios de trevas. E todos que estão em Cristo, todos que estão na luz, todos que vivem em comunhão com Deus, também têm comunhão com todos. As suas obras são vistas por todos, são aprovadas por todos. O teu testemunho é irrepreensível. Aleluia, meu Deus. Não viva em cima do muro, não pense que as suas ações não estão sendo vistas por Satanás. Ele que induz trevas, Ele que induz a dúvida, Ele que induz a falta de fé, Ele que induz os pequenos detalhes para destruir a sua comunhão com Deus. Mas Jesus, Ele explica assim, olha só, versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha só como Jesus é maravilhoso. Aleluia. Se você está anunciando essa palavra e as pessoas estão zombando da tua cara, se você está anunciando essa palavra e às vezes os próprios parentes que eram para te apoiar, são os próprios parentes que falam: isso daí não vai para frente não. São os que no íntimo do coração não estão depositando a confiança, a ação, a ajuda, o apoio que os outros de fora apoiam você, levantam você, ajudam você. Aos que estão nos ouvindo diariamente, conhecem a verdade da luz da palavra de Deus. Jesus está falando assim, olha só, eu não julgo as suas ações hoje. Eu não julgo o que você está fazendo hoje. Você conhece a minha palavra, você conhece a verdade do Evangelho, você sabe de onde eu tirei. Essa palavra é exclusivamente para você que está afastado, é exclusivamente para você que está em cima do muro, vivendo em dois caminhos, é justamente para você que não tem mais força para orar, é justamente para você que perdeu a comunhão com o Espírito Santo, é justamente para você que vive uma vida oculta de pecado. Aquele que não crê, porque crer tem que obedecer, não adianta só falar que crê. Jesus diz assim, ó, aquele que crê em mim, guarda e obedece
obedece às minhas palavras. Então, quando fala assim crer, fala assim obedecer. Aleluia. Se você ouve as minhas palavras e não crer, não tem importância, porque eu não vim para te condenar. Meu Deus, é forte. Eu represento hoje essa palavra. Há muitos que estão afastados do Evangelho. Há muitos que às vezes nos param no meio do caminho e falam: nossa, eu gosto tanto das pregações, eu ouço os louvores, eu ouço as orações, e vocês têm uma conduta aplausível, aprovada, mas eu não vou na igreja porque sou devoto de Maria. Meu Deus. Porque eu nasci e morri assim, não vou mudar. Eu não. Cuidado. Hoje nós não estamos aqui com um outro propósito, com outro sentido, senão salvar a sua alma. Mas olha só o que diz o próximo versículo. E se alguém, versículo 48, e quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem? A palavra que eu tenho pregado. Essa o julgará no último dia. Meu Deus. É por isso que nós estamos aqui pregando a palavra. Olha aí, Jesus. É por isso que eu insisto em pregar o Evangelho. Pastor, a igreja está vazia. Eu insisto em pregar o Evangelho. Aleluia. É por isso que a gente insiste em não perder a oportunidade. Quando há oportunidade, anuncia a palavra. Verdade. E a todos que nos ouvem, dentro e fora dos ministérios, dentro do caminho do Senhor e fora dos caminhos do Senhor, não serão tidos inocentes. Existe a responsabilidade no dia do juízo final. Eu te falei. Verdade. Você sabia. O teu orgulho pode não ter deixado. Você não deu crédito, não gerou fé. Você fechou o coração. Decidiu andar em trevas. As suas obras eram más e você decidiu viver e praticar a honraria dos homens e não quis nada comigo. Não quis conserto, não quis relacionamento, não quis intimidade, não quis obediência. A minha palavra hoje para você é de salvação. Mas no dia do juízo final, tudo que você ouve vai corroborar contra você. É por isso que eu insisto, estão zombando da sua cara, continue pregando. Não tem apoio os outros crentes, continue pregando. Os outros estão te criticando e falando mal de você, continue pregando. Glória a Deus. Existem provas e lutas, desconfianças, existem panelinhas falando contra você. Passe a prova pregando a luz da verdade, pregando o poder do Evangelho, representando o que Jesus nos ensinou, anunciando o que Jesus nos ensinou. Aleluia. Porque no dia do juízo final, no dia da morte, está ordenado por Deus o homem morrer uma só vez, não tem jeito. Após a morte, o homem vai se encontrar frente a frente com Cristo, e lá ele vai deixar de ser o Deus compassivo, misericordioso, piedoso, amoroso. Ele vai ser o justo juiz. Eita Deus, é forte. E se hoje você não der créditos e acontecer o arrebatamento, você vai correr nas igrejas: cadê o pastor que tanto pregou sobre a salvação? Quero eu me relacionar com Cristo, quero eu aceitá-lo como Salvador. Mas o pastor verdadeiro, fiel, sincero, obediente, ele não mais estará na casa. Tempos de trevas virão, duras aflições virão. E entenda uma coisa: a palavra do Senhor, ela é mandamento de vida. Glória a Deus. A palavra que pregamos, se o homem soubesse a preciosidade, a grandiosidade da verdade dessa palavra, ele se agarraria a essa palavra, ele guardaria ela no coração, ele pediria a Deus todas as forças para obedecer essas palavras, para ser verdadeiro com o Senhor. Porque essas palavras são palavras de mandamentos de vida e vida eterna. Glória a Deus. E mais uma vez no versículo 50, último versículo: e eu sei que o seu mandamento é vida, é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito para falar. Aleluia. Glória a Deus.
Muitos podem achar que as pregações são duras. Muitos podem achar que nós nos sentimos maiores e melhores. Não. O preço pago para pregar a palavra é extremamente árduo. A responsabilidade de pregar a palavra é pesada. Nós sabemos disso porque vimos o testemunho de Jesus, o quanto sofreu. Vimos os testemunhos dos apóstolos, o quanto sofreram. Vimos o testemunho de Paulo, quando converteu-se, quanto sofreu. Vemos o testemunho daqueles que se tornaram mártires, mas não negaram mais o poder, a verdade dessa palavra. Olha como é importante essa palavra. Glória a Deus. Essa palavra pode te levar à vida. E não só uma vida abundante na face da terra, não só uma vida de gozo, de paz, de alegria na face da terra, de prosperidade, não só uma vida abundante aqui, mas essas palavras são mandamentos, e os mandamentos são de vida e vida eterna. Glória a Deus. Confie nessa palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus. Confie nessa palavra. Jesus tem vida eterna para você. Amém. Creia que Ele veio, se tornou humano, se revestiu de carne, pagou um preço árduo na cruz do Calvário, porque te ama. Aleluia. Confie nessa palavra. Amém. Em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus.